Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia. O Senhor é aquele que nos mantém na perseverança, na vigilância, na oração, sempre meditando na Sua palavra que é viva e eficaz. No livro de Jeremias, como Ezequiel, a palavra nos fala que o Senhor questiona sobre aqueles que profanam o templo. A palavra diz que o templo que era do Senhor, que estava usando o seu nome, e encheram as suas dependências dos seus ídolos. Na verdade, o Senhor nos ensina que a arca da aliança, quando estava ali naquele templo que foi construído pelo rei Salomão, a palavra diz que o santo dos santos voou na asa dos querubins, porque ali não havia mais a presença do Espírito Santo que enchia a casa, porque era toda espécie de habitação de ídolos, de outros deuses. Assim o Senhor também nos ensina que nem lembrareis da arca, porque na verdade ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Desde que saí do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, a tenda do encontro. A arca, na verdade, é um coração que não permite que no seu interior, nas suas dependências, há espaço para ídolos, para idolatria, aonde o Senhor, o santo daqueles que o adoram, não se divide com outros deuses. A palavra diz: ainda há verdadeiros adoradores que não beijaram Baal, não beijaram os seus ídolos. Aqueles que compreendem que o coração é como uma arca e não amamos nada, sempre em primeiro lugar o nosso Senhor. Não amamos o mundo e o que há no mundo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, mas aquele que ama a Deus está sempre segundo o enchendo do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e sempre rejeitando tudo que é do mundo. E jamais temos algo como ídolo. Assim a palavra diz: não adoreis a Deus e a Mamon, a um a vez de amar, o outro odiar. A um servis, o outro rejeitai. Não há tanto de Cristo como Belial, tanto aqueles que permitem as trevas com a luz. Não há comunhão de julgo desigual, assim como também importa antes, em primeiro lugar, obedecer a Deus do que aos meros mortais, estando sempre na reverência, na intimidade para com o Senhor, no temor, que é o princípio da sabedoria, alcançando-se o amor verdadeiro que lançou fora todo o medo, e teme continuamente, sabendo de onde o Senhor nos tirou, assim como onde Ele nos colocou atualmente, sempre reverenciando ao nosso Senhor, que nos ensina a fugir de toda vanglória, porque a vanglória ela é maligna. Ele nos ensina como fugir da vanglória. Depois de haveres feito tudo, o servo inútil não é do reino dos céus. Mas depois de haveres feito tudo, fazeis não para agradar os meros mortais, e tampouco para falando aquilo que eles querem ouvir, mas antes
o que o Espírito diz e o que precisam de ouvir, considerar inútil mesmo não sendo, fazer em oculto para o Senhor que está nos céus e tudo contempla. E depois de haveres feito tudo, continuais firmes, retendo a verdade, e considerar inútil mesmo não sendo, a fim de fugir de toda vanglória, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Ele é aquele que nos mantém segundo o seu Espírito, a fim de perseverar nas boas obras, para que aperfeiçoe sempre a fé, porque a salvação vem pela fé. Dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.